noite, telespectadores do canal Vale TV de Novo Hamburgo. Com muita satisfação estamos voltando nesse início de um novo ano, o ano 2020, com a perspectiva de prepararmos condignamente e a longo e médio prazo, a essas alturas, o bicentenário da imigração alemã, que vai acontecer em 2024. Hoje nós vamos contar com a presença de uma figura importantíssima nesse contexto todo, que é o engenheiro Ayrton Schuch, presidente do Instituto São Leopoldo 2024. Inicialmente, a nossa saudação ao Ayrton Schuch e a pergunta inicial: como surgiu o Instituto São Leopoldo 2024, já em 2009? Quando eu tomei conhecimento, naquele ano, eu disse para mim mesmo, esse é o acontecimento do ano em relação a essa mobilização toda, já faz algum tempo. E aí, Ayrton? Telespectadores, boa noite. É um prazer estar aqui novamente na Vale TV. Agradeço, Silvio, pelo convite. Em realidade, o Instituto São Leopoldo 2024, ele surgiu da busca que São Leopoldo tinha para participar participar dos eventos relativos à Copa do Mundo. E nesse sentido, a gente precisou buscar informações sobre turismo, etc., sobre as condições da cidade, e descobrimos que não havia possibilidade muito grande de ser parte desse projeto, porque faltavam várias condições da cidade de São Leopoldo. E depois, discutindo um pouco mais essas necessidades, em vez de Copa do Mundo, se procurou definir um novo evento, e surgiu, então, o evento Pode continuar. O evento relacionado com a imigração alemã, os 200 anos da imigração alemã, em 2024. E, então, o Instituto foi fundado, e a oficialização se deu em junho de 2010, com o nome de Instituto São Leopoldo 2024, e cujo objetivo era criar condições para o desenvolvimento sustentável da cidade de São Leopoldo e da região. Isto incluía também a cultura da imigração, que está latente em São Leopoldo, berço desta imigração. Nós sabemos que os alemães, quando chegam, e quando chegaram também aqui ao Rio Grande do Sul, ao Brasil, eles tiveram um efeito transformador muito grande, muito forte, né? Na época, eles praticamente vieram transportados por um barco através das águas, não havia praticamente infraestrutura, foram colocados aqui perto, em São Leopoldo, onde surgiu então a cidade. Era uma feitoria de linho cânhamo, onde se produzia esse linho cânhamo, que era próprio para cordames de velas, etc. E então eles começaram a trabalhar e em pouco tempo transformaram toda essa região que eles começaram a habitar. E sempre veio mais gente. E, inclusive, nós tivemos agora recentemente o final das comemorações dos 170 anos da imigração alemã à região de Santa Cruz do Sul. Sabemos que o primeiro movimento imigratório já aconteceu em 1824, por iniciativa do imperador Dom Pedro I, após a proclamação da independência em 1822, sob a inspiração da princesa Dona Leopoldina, que era austríaca e que tinha experiência já de outras localidades, inclusive na Rússia, onde os alemães desenvolveram fortemente a região junto ao rio Volga. E nos 170 anos da imigração alemã, a iniciativa já foi do governo do estado, daqui da província do Rio Grande do Sul, porque o governador da época,
ele se entusiasmou com a expectativa, com o desenvolvimento trazido pelos alemães e tomou a iniciativa de criar uma nova colônia, que é a colônia Santa Cruz do Sul, que começou em 19 de dezembro de 1849, isso é, 25 anos depois do início da imigração. E eu sou natural, descendente, vamos dizer assim, da região de pessoal da região de Agudo, onde aconteceu também, um pouco mais tarde, uma nova onda imigratória, que foi a localidade chamada, como é que era na época, e tinha o nome atual de Agudo, mas era a colônia... Aí me esqueceu agora. Mas começou em 1857. A colônia Santo Ângelo começou em 1857. Já foram iniciativas do governo do Estado, que estava empolgado com o resultado das experiências advindas da presença alemã. Bom, e o Instituto São Leopoldo 2024 teve uma influência forte no sentido de planejar o futuro por períodos. Era isso? Mais ou menos isso, Silvio. Em realidade, nós, como Instituto, nós temos apresentado à municipalidade um planejamento que, teoricamente, é feito baseado em pesquisas realizadas junto ao Comitê de Desenvolvimento do Rio dos Sinos, através do Observa Sinos, que é uma entidade da Unicinos, uma entidade de pesquisa socioeconômica muito interessante sobre essa região. E nós transformamos isso numa agenda que entregamos, então, aos candidatos a prefeito a cada 4 anos. Nós temos, então, uma agenda 2016, que foi entregue anteriormente. Quando falamos 2016, é a agenda que deve ser feita até 2016. Então, ela correspondia 2012, 13, 14, 15, aliás, 2013, 14, 15, 16. Depois fizemos uma nova entrega de outra, que era a Agenda 2020, e agora nós estamos trabalhando exatamente na Agenda 2024, que vai corresponder a 21, 22, 23 e 24. Nessa Agenda 2024, nós não estamos levando em consideração as possibilidades das comemorações que nós separamos num outro tópico, para diferenciar aquilo que é a cidade daquilo que é imigração. Na cidade, nós temos como temas os temas da sustentabilidade, ou seja, o tema ambiental, o tema cultural, o econômico e o social, basicamente esses. E nós buscamos, dentro dessa Agenda 2024, conciliar os interesses com os chamados Objetivos de Sustentabilidade da ONU, que são 17. No caso do bicentenário, que nós também estamos participando, é uma outra agenda, é o Programa 2024, Programa do Bicentenário, e neste caso nós temos especificamente 3 temas. O tema tradição, que se refere basicamente às atividades relacionadas com o passado, a cultura, que obviamente são consideradas as atividades do presente, e uma característica muito interessante que são as inovações. E é nessas 3 temas que a gente está trabalhando. Então são coisas diferentes, o planejamento da cidade e o planejamento do bicentenário. Perfeitamente. O bicentenário é uma data que nós vamos comentar daqui a pouco, após um pequeno intervalo. Obrigado. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local.
e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Estamos continuando o nosso programa Conexão Brasil-Alemanha, hoje com a presença do engenheiro Ayrton Schuch, presidente do Instituto São Leopoldo 2024 e integrante também da comissão do Bicentenário, que está em fase de estruturação. Uma palavrinha sobre essa fase de estruturação da comissão do Bicentenário da imigração alemã. Em realidade, nós estamos exatamente nesse ponto. O ano passado, aliás, nós começamos isso já há uns 2 anos, tentando estruturar como poderíamos fazer essa comemoração. E dentro dessa ideia, nós fomos pesquisar o que tinha sido feito e tomamos como base um estudo feito por uma mestrada, a professora de História, Tatiane da Silva, que fez uma tese de mestrado sobre o biênio da colonização e imigração alemã no Rio Grande do Sul, que correspondia aos 175 anos da imigração alemã e aos 100 anos da imigração italiana. E que agrega... Posso corrigir? Seria 150 anos. 150 anos da imigração alemã. Isso. E os 100 anos. 100 anos da imigração italiana, desculpa. Isso em 1974 e 75. Falava-se muito na época na comemoração do sesquicentenário da imigração alemã. Eu confundi as datas agora. Isso aí. Mas esse mestrado dessa professora trouxe todas as ideias que foram realizadas na época, e é interessante porque eu tive agora recentemente, aproveitei o intervalo do final do ano, e fui pesquisar quais eram as cidades que comemoraram a imigração alemã. Na época, Rio Grande tinha aproximadamente 242 municípios, acredito que era 242. E eu agora me lembro exatamente o número de cidades que comemoraram a imigração com algum evento, alguma palestra, alguma inauguração, enfim, tinha um evento relacionado com a imigração alemã. Foram 124 cidades, e eu transpus essas cidades para aquela ideia básica que a gente está agregando de regiões germânicas brasileiras, ou seja, aquelas regiões geográficas do IBGE, regiões geográficas imediatas do IBGE, e fui caracterizar essas comemorações no mapa do Rio Grande. Foi interessante. A grande maioria, vamos dizer, a região que mais municípios teve é a região de Ijuí, que 9 cidades comemoraram a imigração alemã. O segundo local é a região do Vale dos Sinos, casualmente agora tem o Vale Germânico, em que 9 cidades comemoraram a imigração alemã. E depois tem 4 ou 5 regiões
Santa Cruz, Passo Fundo, Santa Rosa, assim que nomes que eu estou me lembrando, que comemoraram também a imigração alemã, e essas regiões, aproximadamente entre 5 e 6 cidades, fizeram essas comemorações. Uma perguntinha com relação a Ijuí, quantos foram? Foram 11 cidades da região de Juí. Certo. E na região de São Leopoldo, essa região aqui, que chama região 2, foram 9 cidades. E as demais em torno de 6 e 5. E é interessante porque isso demonstra uma grande pulverização, disseminação da cultura alemã no Estado, no deslocamento que o Silvio deu no início. Começou aqui em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Vale do Rio dos Sinos, e foi progressivamente indo em direção ao norte, ou vamos dizer assim, ao noroeste, em direção à Argentina e Santa Catarina. Tanto que depois a grande maioria ficou situada nesta área, que do lado catarinense está aglomerado na região de São Miguel do Oeste, São João do Oeste, Itapiranga, se não me engano, que é aquela outra fase, exatamente na fronteira com a Argentina. Certo, era muito de gaúchos que emigraram para Santa Catarina. Para Santa Catarina, exatamente. Agora o movimento está sendo muito mais abrangente, não é? É tanto assim que estamos pretendendo abranger todo o Brasil, países da América Latina e também os países da Europa, que de alguma forma deveriam, mas não sabem da nossa existência. Curioso isso. Recentemente, o secretário executivo da Câmara Brasil-Alemanha, em Porto Alegre, Valmor Kerber, ele me relatou que os alemães, um grupo de empresários alemães, percorreram o Vale Europeu em Santa Catarina, percorreram aqui a Rota Romântica, o interior do estado do Rio Grande do Sul, e ficaram assim espantados e até maravilhados, sob certos aspectos, com a preservação da língua, da cultura alemã, que eles nunca tinham ouvido falar. E aí eles perguntavam assim, warum versteckt ihr euch? Por que vocês se escondem? Então, esse trabalho nós estamos nos propondo a fazer, divulgar e tomar consciência. E para isso nós precisamos saber onde nós estamos, quem nós somos, e aí vem mais uma vez o trabalho que o Ayrton Schuch está conduzindo de uma forma admirável, no sentido de fazer um levantamento completo, um mapeamento completo de tudo que existe de forma organizada, ou nem tanto, com expressão cultural alemã. No Brasil, na América do Sul, já existe um movimento, inclusive na América do Sul, chamado CAL, que são as comunidades alemanas ou alemãs da América Latina, que têm encontros periódicos, e já programados os próximos, já tivemos acho que uns 12 encontros, iniciados por um paulista em Montevidéu, que queria promover eventos num hotel, e ele começou com alemães, descendentes de alemães, de italianos, de ingleses e de, não me lembro bem se foram belgas. Em todo caso, isso aconteceu já há uns 15, 20 anos atrás, em Montevidéu, e os únicos que continuaram mesmo foram os alemães. Então, esses encontros continuam acontecendo em âmbito latino-americano também. E nesse sentido, a gente está tentando padronizar essa busca de informações também nos temas que a gente já definiu. O tema tradição, então no tema tradição tem 11 itens, tipo grupo de dança folclórica, grupo de canto coral, grupo de ginástica, grupo de sociedade esportiva de tiro, sociedade esportiva de bolão, sociedade esportiva de remo, enfim, sociedade náutica de vela, essas coisas que estão muito relacionadas com a Alemanha e que fazem parte, a gente diria, dessa origem no passado. Tem mais 11 itens, eu não tenho agora aqui meus pontos definidos, que são relacionados com a cultura. E aí, preponderantemente, é o ensino da língua alemã,
que durante o período foi proibido no Brasil e que agora a gente tenta recuperar essa atividade, considerando a língua alemã por cidade, se ela é ensinada curricularmente no município, se ela tem algum curso oficial do Goethe-Institut na cidade, ou se tem algum curso oficial reconhecido pelo Goethe-Institut num colégio, porque existe uma atividade cultural muito intensa de promover a atividade alemã em colégio, tipo Colégio Rio Branco em São Leopoldo, Sinodal, rede do Colégio Sinodal, elas têm o ensino alemão como curricular também. Instituto Ivuti, com o Instituto de Formação de Professores de Língua Alemã. Ivuti já é um degrau acima, já é formação de professores para a língua alemã, então já é curso de nível superior, e nesse ponto a gente também está tentando mapear quais são as universidades que têm curso de alemão como nível superior no professor, etc. Também na parte da cultura, a parte de parcerias com outras cidades, porque isso cria um laço muito bom, e é um laço presente, tipo Igrejinha, tem a sua cidade irmã na Alemanha, tipo Hamburgo, é cidade irmã, se não me engano, de São Paulo. De São Paulo. Né? Colônia Rio de Janeiro, pela afinidade do Carnaval. Isso. A propósito, deixamos uma herança cultural brasileira também em Colônia. Há 42 anos se realiza em Colônia o Carnaval Brasileiro, onde eu participei ativamente do início e continua. O último que tem registro, isso aconteceu há 2 anos, foi num navio da Frota Branca, Colônia Düsseldorf, né, com 1.600 convidados. Então, frutificou e continua acontecendo lá. É a maneira de esquentar o frio europeu. Isso aí, exatamente. E depois, na terceiro tema, que é a inovação, a gente tem buscado aquelas características próprias de intercâmbios tecnológicos ou intercâmbios universitários, tipo universidade brasileira que tenha convênio com alguma universidade alemã ou austríaca ou suíça para transferências de tecnologia, enfim. O exemplo foi agora, recentemente, em São Leopoldo, em novembro, teve um encontro com professores e alunos de 7 entidades do ensino superior da Alemanha, com 3 do Brasil, mais 2 da América Latina, procurando apresentar sugestões inovadoras para temas da cidade de São Leopoldo em mobilidade, saneamento e saúde. Perfeito. Bom, o espaço, infelizmente, está terminando e precisamos, então, prometer para a próxima semana, mais um encontro. Nós vamos aprofundando isso que nós queremos justamente aprofundar, as relações também Brasil e Alemanha, que vai nos trazer, essas relações vão nos trazer muitos benefícios. Muito obrigado e contatos conosco pelo e-mail contato@brasilalemanha.com.br. Muito obrigado pela Vale TV de Novo Hamburgo. Até a próxima.